Você já se perguntou onde nasce um propósito? Em Isaías 55 diz: Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. E foi assim, através de uma ideia, que Tiago White criou uma forma inovadora de estudar a Bíblia. O movimento de estudo da Bíblia, por meio das lições, dos guias de estudo, nasceram de uma preocupação que estava no coração da igreja, especialmente de Tiago White e de Ellen White. Eles estavam preocupados com o futuro dos mais jovens, das crianças, não é? O que eles poderiam fazer para fortalecer a fé e a experiência espiritual das novas gerações? Quem diria que em uma viagem, numa estrada de chão, na época em que as pessoas ainda se locomoviam com carroças, seria o cenário para o início de um grande propósito. O propósito dessa lição que ele estava escrevendo era duplo. Primeiro, ensinar os jovens a como observar os mandamentos da lei de Deus. E segundo, ensinar os jovens a observar o testemunho de Cristo, seguirem o exemplo de Cristo. Foi na pausa de uma refeição, debaixo de uma árvore, usando uma cesta de alimentos como prancheta, que Tiago escreveu o que se tornaria a maior escola bíblica do mundo. E é interessante que nesse mesmo ano, 1852, foi comprada pela igreja a primeira prensa como propriedade da igreja. Até então a igreja imprimia os seus materiais, as suas publicações em gráficas de outras pessoas que não eram adventistas. E a partir de 1852 começa uma fase mais organizada da obra de publicações e também essa história linda da produção dos estudos bíblicos por meio dos guias, que depois se tornaram então o movimento, o ministério da Escola Sabatina. O pastor Bell percebeu a necessidade de tornar a lição mais didática e envolvente. Ele criou então uma série de lições do Antigo Testamento para as crianças e lições sobre Daniel para os jovens, trazendo a palavra de Deus para a realidade deles. E foi exatamente nesse contexto em que foi aberto um departamento na Associação Geral, chamado Departamento da Escola Sabatina, onde o primeiro presidente foi o pastor Dudley Kenwright, em 1870. Com o passar dos anos, a escola sabatina se expandiu e se estruturou, dividindo as classes em adultos, jovens, crianças, cada grupo com lições adaptadas para as necessidades e níveis de entendimento. Hoje a gente tem as unidades da escola sabatina, que são células onde as pessoas estudam a palavra, elas se conhecem, mantêm um relacionamento mútuo de amizade, de cristianismo, de companheirismo, e também elas se preparam para a missão, não é? De falar de Cristo, do amor de Jesus, convidar pessoas para frequentarem a igreja, conhecerem a Jesus e, obviamente, se entregarem a Ele. Hoje celebramos com alegria os 172 anos da lição da Escola Sabatina. Parabéns a todos os professores e alunos que têm se dedicado a este guia de estudos tão valioso. Que continuemos juntos nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual.